Olá! Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as medidas de tendência central. Nós falamos aí anteriormente da média aritmética simples e também da média aritmética ponderada. Hoje vamos falar de outras duas medidas, que fazem parte aí das medidas de resumo, ou também chamadas de medidas de tendência central, que é ou que são a moda e também a mediana. Tá? Então, fazer separadamente aqui cada uma dessas duas medidas. E lembrando que sempre nós trabalhamos esses dados, para fazer o que nós chamamos aí de resumo ou encontrar a medida de tendência central, quando os dados vêm em forma tanto de dados não agrupados, como dados brutos, e também como dados agrupados, tanto com ou sem classes, sem intervalos de classe. Bom, mas o que é moda? A moda é, assim como a gente vê no nosso dia a dia, as pessoas falarem, tal tênis está na moda, ou tal roupa está na moda, simplesmente a gente identifica essa moda como algo que alguém esteja utilizando, ou um número maior de pessoas estejam utilizando. Na matemática também é assim, tá? Então, nós vamos falar, claro que de distribuição de frequência de vários dados amostrais, e a moda de um conjunto de dados amostrais, ou uma população, é simplesmente aquele valor que mais aparece ou aquele que aparece com maior frequência, como a gente costuma dizer na distribuição de frequência. Então, apareceu mais, pronto, é a moda. Tá? Então, se você tiver lá, por exemplo, a idade de 50 pessoas, aquela idade que aparecer mais vezes entre essas 50 pessoas, vai ser a idade modal, ou vai ser a moda daquela distribuição de 50 pessoas, tá certo? Então, em algumas amostras grandes ou com valores muito repetidos, há casos em que a moda não seja uma só. Então, pode ter mais de uma moda, um conjunto de dados. Então, situações em que dois ou mais valores amostrais tenham ocorrido com a mesma frequência, também esta é a quantidade de ocorrência seja máxima. E, nesses casos, quando ocorre de você ter vários ou muitos valores repetidos, a gente pode dizer que a moda é, no caso modal, se ela tiver uma moda, unimodal. Se ela não tiver nenhuma, ela pode ser amodal, ou seja, não vai repetir ninguém. Se ela aparecer duas ou mais, ela é multimodal, tá? Mas aí a gente pode classificar ainda. Nenhuma é modal, uma é unimodal, duas é bimodal, três é trimodal. Aí a partir de quatro a gente fala multimodal, que já simplificamos um pouquinho mais a nossa vida, tá? Então, sempre nós vamos ter essas situações. Pode ser somente uma, pode ser nenhuma, pode ser duas, pode ser três ou pode ser várias, tá? Basta observar neste conjunto de dados quantas vezes ou quais valores estão mais se repetindo, tá? Vamos voltar ao nosso exercício lá da vaquinha, né? Lembrando que lá no exercício da vaquinha, falava que a produção diária de uma vaca durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros. Nesse caso, não tem nenhuma quantidade que se repete, né? Nesse caso, a gente fala que a moda não existe, ou simplesmente que essa distribuição aí é amodal, uma vez que nenhum dos valores aí, nenhum dia, essa vaquinha ela produziu a mesma quantidade de litros de leite. Então, na distribuição de dados não agrupados, é simplesmente você observar um ou mais valores repetiu, mais vezes, pronto, ele seria a nossa moda. Vamos supor que, por exemplo, se tivesse mais um dia aí com 10 litros diários, o 10 seria moda. Mas como não existe, nenhum se repetiu, logo nós não temos moda nessa distribuição. Então, distribuição
a modal. Também revendo aquele exemplo que nós já falamos aí anteriormente, lá no cálculo de média, que seria a moda para os dados agrupados, só que sem intervalo de classe. Esse aí é aquele mesmo exercício 2, aquele mesmo exemplo 2 que nós fizemos anteriormente, que falava, né, no caso de 34 famílias que tinha lá a quantidade de filhos homens, né? Então nós vimos que 2 famílias não tinha nenhum menino, 6 famílias tinham um menino, 10 famílias tinham 2 meninos, 12 famílias tinham 3 meninos e 4 famílias tinham 4 meninos. Então, qual a moda aí entre essas 34 famílias? Qual que é a moda em quantidade de filhos do sexo masculino? Nesse caso, observe que a frequência maior aí que apareceu é o 12, né? Então, o número de meninos correspondente à frequência 12 seria a nossa moda. Então, a moda entre essas famílias, essas 34 famílias, é ter 3 filhos homens ou 3 meninos, tá certo? Então, também aqui, quando nós não tivermos os dados agrupados, né? Quando a gente tiver os dados agrupados e não tivermos intervalo de classe, também basta você olhar na tabela. Olhou, viu a maior frequência, logo o xi correspondente àquela maior frequência será a moda. Bom, quando os dados estão agrupados e possuem intervalo de classe, nós vamos ter uma situação um pouquinho diferente, tá? Então, primeiro, a gente vai descobrir aquilo que nós chamamos de classe modal, porque, no caso aí, sempre nós vamos ter várias classes, e uma classe vai ter maior frequência. Logo, você vai chamar essa classe de classe modal. Depois, a gente tem como calcular a moda de 2 formas. A chamada moda bruta, tá? Que a moda bruta nada mais é do que o ponto médio da classe modal. Então, a moda bruta é muito simples de ser calculada, tá? Você observa quem é a classe modal e depois você vai lá e observa quem é o ponto médio daquela classe modal. Logo, o ponto médio será a moda bruta. Vamos ver um exemplo. Também, esse aqui seria as alturas dos alunos, dos 40 alunos que nós já falamos dessa tabela anteriormente, né? Lá quando nós falamos de média. Então, ó, se eu quiser descobrir a moda desses 40 alunos aí, tá? Então, é necessário que você tenha as estaturas e a frequência absoluta e também tem a coluna do ponto médio. A última coluna que está aí, do XI vezes FI, ela não é obrigatória. Eu coloquei aí que eu só retirei lá do outro slide e trouxe para cá, para a gente exemplificar com ele. Mas não precisaria essa última coluna. Agora, obrigatoriamente, o ponto médio você tem que ter. Feito isso, para você identificar a moda, você vai observar qual que é a maior frequência. Logo, dentre as frequências aí, o maior valor que aparece é o 11. Então, a classe que vai de 158 a 162 é a classe modal, certo? Dessa distribuição. Então, o ponto médio que aí está sendo indicado, que é o 160, vai ser a nossa moda. Lembrando que aí é a moda bruta, tá certo? Então, aí estaria identificado quem é a moda bruta para essa distribuição. Agora, quando você quer uma moda mais próxima da realidade, sem muita aproximação, nós vamos utilizar um método que a gente resolve pela fórmula de Kurzgesagt. Esse método ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que utilizar essa fórmula, no entanto, ele é mais exato. A fórmula, embora pareça grande, mas não é tão grande não, tá?
Então, ó, essa aí é a fórmula que nós vamos utilizar. E cada simbologia dessa daí, tá? Eu trago aqui embaixo. Então, o que é L-inf? L-inf significa limite inferior da classe modal. Então, como a gente identifica a classe modal todas as vezes, lá na classe modal a gente tem um limite inferior e um limite superior. Nós vamos utilizar apenas o limite inferior. F ante. Esse F ante significa frequência anterior à classe modal. Então, a gente tem que observar quem é a classe modal e vamos lá e vamos verificar quem é a frequência anterior. Também vamos observar quem é a frequência posterior à classe modal, né? No caso aí representado por F post. Então, significa frequência posterior à classe modal. Esse FMO significa frequência da classe modal. E o H que está lá no final significa amplitude da classe modal. Né? No caso, as amplitudes, geralmente, todas as classes são iguais. Então, vamos voltar no exemplo aqui. Ó. O mesmo exemplo que nós fizemos agora há pouco. Então, nós temos aí a estatura dos alunos. Tá? Então, o primeiro passo, identificar quem é a classe modal. Então, basta você olhar, como eu disse, quem é a maior frequência. Pronto, a maior frequência é 11. Então, já sabemos que a classe modal aí é de 158 a 162. Depois você vai encontrar todos os elementos. Quem que é o L-inf, ou seja, o limite inferior da classe modal? É o 158. Quem que é a frequência anterior da classe modal? Então, você vai lá na frequência. A classe anterior, que é de 154 a 158, tem frequência 9. Então, frequência anterior é 9. Depois você vai olhar qual a frequência da classe depois, posterior. Nesse caso, é 8. Depois você vai olhar a frequência da classe modal, certo? Então, que é ou Fmod, igual eu escrevi, o Fmo já estaria representado, que aí a gente viu que a frequência da classe modal é 11. E, por fim, você vai verificar quem é a amplitude da classe. De 158 a 162, nós temos uma amplitude de 4 unidades. Aí é só substituir na forma colocada aí acima. Então, vai ser moda igual 158, que é o limite, né, inferior da classe modal. Em cima, nós vamos ter no numerador 11, que é a frequência modal, menos 9, que é a frequência anterior da classe modal. Depois, 2, que multiplica 11, que é a frequência da classe modal, menos 9 mais 8, que seria a frequência anterior mais a frequência posterior da classe modal, multiplicado por H. Aí, resolvendo esse parênteses aí, nós vamos ter 11 menos 9 dá 2, 2 vezes 11 dá 22, menos 9 mais 8, 17, vezes 4. Assim, a nossa moda vai ficar 158, né, vezes 2 dividido por 5, seria, no caso, o 22 menos 17, vezes 4. 2 dividido por 5 vezes 4 vai dar 1,6, somado com 158 vai dar 159,6. Então, essa daí seria a moda real dessa distribuição de frequência e da altura, da estatura desses 40 alunos. Então, veja que o valor é próximo da moda bruta, mas, nesse caso, aí ele é o valor real. Tá? Então, toda vez que pedir o valor da moda real, nós vamos utilizar desta fórmula, que é a chamada fórmula de Cluster, certo? Então, sempre quando a gente for calcular a moda, verificar se os dados são agrupados, não são agrupados, se forem agrupados, se tem ou se não tem
no caso, as classes. Se tiver, nós temos que utilizar esse procedimento, tá bom? Bom, outra medida de tendência central que a gente vai estar utilizando aí é a mediana, certo? Assim como na moda e na média, nós também vamos fazer o cálculo da mediana para dados não agrupados e também para dados agrupados. E nos dados agrupados, volto a dizer, sem classes, sem intervalo de classes e com intervalo de classes. Bom, a mediana é mais simples. A mediana é um valor central de um rol. O que é um rol, né? Um rol é quando você tem uma distribuição de dados brutos e esses dados, eles estão ordenados tanto em ordem crescente ou decrescente, tá? E a mediana vai ser o valor do centro, vai ser a medida que divide esse conjunto de dados em duas partes iguais, certo? Então, ele tem que estar dividido em duas partes iguais. E, volto a dizer, os valores devem estar ordenados, sempre. Senão, não tem como você calcular a mediana. Tá? A mediana também, no caso aí, dado um conjunto de valores, a mediana também é o valor situado de tal maneira que este valor separa o conjunto em dois subconjuntos do mesmo número de elementos. Ou seja, se você tem um conjunto de dados de 5 elementos, você pode ter um valor lá no meio e dividir esse conjunto em dois outros subconjuntos. Um com 2 elementos antes, a mediana, e um com 2 elementos depois, né? Sempre em partes iguais. Só que, às vezes, nós não temos como dividir em duas partes iguaizinhas, vamos dizer assim, para ter só um valor da mediana. Logo, a gente tem duas situações aí. Nós temos aquela situação quando o n é ímpar, ou seja, quando o número de dados for ímpar, e quando o número de dados, quando o nosso n for par. Quando o n for ímpar, o termo de ordem n mais 1 dividido por 2 será a nossa mediana, certo? Quando o n for par, vai ser a média aritmética dos n termos de ordem n mais 1 sobre 2. Então, veja como nós vamos fazer. Como será isso daí? Vamos voltar naquele exemplo da vaquinha, que é bem mais conhecido aí já por nós. Veja que nesse exemplo aí, nós temos a distribuição da produção de leite dessa vaca de 7 dias. Ó. Veja que a gente tem lá o 10, o 14, o 13, o 15, o 16, o 18 e o 12. Então, veja se a gente fosse falar, essa distribuição aí é de segunda a domingo, um exemplo. Então, você teria 10 na segunda, 14 na terça, 13 na quarta, 15 na quinta, 16 na sexta, 18 no sábado e 12 no domingo. Nesse caso, a nossa distribuição aí, ela está aleatória. Primeira coisa que você tem que fazer, colocar esses valores em ordem crescente. Então, na tabela aí embaixo, você já tem 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Isso respectivo a esses 7 dias da semana. Então, quem vai ser a nossa mediana? Vai ser o elemento que ocupa o termo central. Então, veja que você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia. Nesse caso, se você pegar a quantidade do quarto dia, você dividiu o seu conjunto de dados em 3 dias antes da mediana e 3 dias após a mediana. Então, a mediana, nesse caso aí, seria o 14. Tá? Lá anteriormente, no slide anterior, eu falei que é n mais 1 dividido por 2. Nesse caso, o n é 7, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então,
o termo que ocupa a quarta posição seria a nossa mediana. Então, é muito importante aqui para calcular a mediana a gente ter noção de posição. Então, ó, esse quarto, esse 4, seria referente ao quarto dia, ou o elemento que ocupa a quarta posição. Logo, ele será a nossa mediana. A mesma coisa, a gente vai ter que observar também essa questão de posição quando os dados estão agrupados, tanto sem ou com intervalo de classes. Então, a gente vai ter que saber ou vai ter que verificar qual é a posição de determinados elementos. Então, o valor da variável correspondente à frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. Imediatamente superior à metade da soma das frequências. Então, aqui nós vamos ter que calcular, vamos ter que colocar na nossa tabela uma coluna para calcular frequência acumulada. Vocês lembram como se calcula a frequência acumulada? Ela é referente aí, ó, ao FI maiúsculo. Então, FI minúsculo é a frequência absoluta e FI maiúsculo é a frequência absoluta acumulada, ou simplesmente frequência acumulada. Aí, volta aquele mesmo exemplo das 34 famílias e o número de filhos homens que cada família possui, né? Vimos lá desde o início que 2 famílias não possuem nenhum filho homem, 6 famílias possuem um filho homem, 10 famílias possuem 2 filhos homens, 12 famílias possuem 3 filhos homens e 4 famílias possuem 4 filhos homens. Então, para a gente calcular a mediana, nós temos que preencher essa coluna. Como se preenche? Vocês se lembram? Então, ó, a primeira frequência aí, que é o 2, tá? Que está aí no FI, na frequência absoluta, também vai na frequência absoluta acumulada. Veja que depois do 2 já apareceu um 8. Mas o que seria esse 8? Seria o 2 mais o 6, que dá 8. Depois observe que vai dar 18. Então, o que é o 18? É o 8 da frequência acumulada anterior, mais o 10 que é a frequência absoluta posterior. Então, 8 mais 10, 18. Depois, 18 mais 12, 30. E 30 mais 4, 34. Então, aí, o que nós fizemos? Nós calculamos a frequência acumulada de cada uma das classes. Então, o que nós vamos ter que identificar agora? Nós vamos ter que identificar a frequência acumulada imediatamente superior a quem? A metade da soma das frequências. Então, a soma das frequências dá 34. Se a gente divide 34 por 2, vai dar 17. Então, esse 17 está se referindo à posição. Então, voltando lá na tabela, ó, isso significa que, ó, se 2 famílias não têm nenhum filho, quer dizer que se a gente fosse colocar esses valores 0, 1, 2, 3 e 4, distribuir em linhas, quer dizer que o segundo e o terceiro, o primeiro e o segundo valores seriam 2, né? Seriam 0, desculpa. Depois, do terceiro até o oitavo, seria 1. Do nono até o 17º, até o 18º, desculpa, seria 2. Do 19º até o 30º, seria 3. E do 31º até o 34º, seriam 4. Então, você vai ter que identificar aqui aonde está a posição 17. A posição 17 está dentro desse 18. Por quê? Porque o 17 ele é maior que 8 e é menor que 18. Então, ele está dentro desses 18 aqui, porque nessa classe aqui vai até a posição 18ª. Logo, né, a nossa mediana aqui seria o 2, ou a família ter 2 filhos. Então, veja que a gente tem que calcular
o n dividido por 2, ou o somatório de FI dividido por 2, procurar a posição que ele se encontra, tá? E a classe, né, que está naquela posição seria a nossa mediana. Esse método é para a gente calcular a mediana de dados agrupados sem intervalos de classe. Se a gente tiver intervalos de classe, aí o cálculo é um pouquinho diferente. Os procedimentos seriam esses. Primeiro, determinar as frequências acumuladas, que é o mesmo caso que a gente fez anteriormente. Segundo, calcular o somatório de todas as frequências e dividir por 2. Também é idêntico ao que nós fizemos anteriormente. Terceiro, identificar a classe mediana, né, que é a classe correspondente à frequência acumulada imediatamente superior ao somatório de FI dividido por 2, que também nós fizemos anteriormente. Tá? No caso, só a diferença é que a classe anterior já era um valor definido. Aqui não, aqui nós vamos ter um intervalo. E por fim, nós vamos empregar uma fórmula. A fórmula é essa. Também parece grande, mas não é tão grande não. Tá? Então, o que significa cada um desses elementos? Ó? L-inf MD significa limite de classe inferior da classe mediana. Tá? MD é a mediana. FAC significa frequência acumulada da classe imediatamente anterior à classe mediana. Veja que aqui nós vamos usar a frequência acumulada da classe anterior. Lá na moda a gente usava a frequência da classe anterior, mas era a frequência absoluta. Aqui é a frequência acumulada. Tanto é que a fórmula aí ela vem com um F maiúsculo. Tá? FMD, veja que o F agora é minúsculo. É frequência absoluta ou frequência simples da classe mediana. E o H continua sendo a amplitude, né, da classe, o tamanho da classe mediana. Lá na fórmula também tem um N dividido por 2. O N dividido por 2 aqui na fórmula equivale àquele somatório de FI dividido por 2. É a mesma coisa, certo? Uma vez que N é o somatório de FI. Bom, vamos voltar no nosso exemplo. O exemplo é o mesmo. Aquela mesma tabela, tá? A estatura dos alunos. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o somatório de FI dividido por 2, tá? E observar na frequência acumulada. Então, seria isso aqui, ó. Preenchendo aí a coluna da frequência acumulada, ficaria 4, né? E 4 mais 9, 13, 13 mais 11, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 5 dá 37, e 37 mais 3 dá 40. Logo, tá? Como somatório de FI dividido por 2 deu 20, aonde está a 20ª posição? A 20ª posição está dentro dessa classe que vai até a 24ª posição. A primeira classe vai até a 4ª posição, a segunda classe vai até a 13ª posição, a terceira classe vai até a 24ª, a quinta classe até a 32ª, a sexta classe vai até a 37ª e a última vai até a 40ª. No caso, como o nosso somatório de FI dividido por 2 deu 20, né, seria a classe onde está a 20ª posição. A 20ª posição está, então, na terceira classe. Então, de 158 a 162 é a nossa classe, né, mediana. Bom, nós precisamos colocar agora, encontrar agora os valores para a gente colocar na nossa fórmula. Como a gente já identificou a classe mediana, a gente vai observar primeiro quem é o limite, né, no caso, inferior da classe mediana.
Então, o limite inferior aí é o 158, já que a classe mediana vai de 158 a 162. Depois a gente vai ver quem é o n dividido por 2. O n dividido por 2, como eu disse, é a mesma coisa que o somatório de FI dividido por 2. A gente viu que deu 20. Depois a gente vai ver quem é a frequência acumulada da classe anteriormente à classe mediana. Então, vai ser o 13, ó, que é a frequência acumulada. A gente olha lá na coluna da frequência acumulada. Depois, quem é a frequência da classe mediana? A frequência da classe mediana, portanto, é o 11. Depois, por fim, a amplitude. Observou todos esses elementos, é só a gente pegar a nossa fórmula, tá? E substituir. Então, mediana, quem é o limite inferior da classe mediana? 158, 20 dividido por 2, 40 dividido por 2, já coloquei o 20 ali, que é o n dividido por 2, menos 13, que é a frequência acumulada da classe anterior, dividido pela frequência da classe modal, que é 11, vezes a amplitude, que é 4. Assim, a nossa moda vai ser 160,5, ou seja, 20 menos 13 dá 7, 7 dividido por 11 vezes 4 dá aproximadamente 2,5, somado com 158 vai ser o 160,5. Então, esses são os caminhos para a gente calcular a média a moda e a mediana de dados acumulados, agrupados e não agrupados. Assim, nós encerramos por hoje e na próxima aula nós passaremos mais atividades para a gente dar sequência ao nosso estudo. Até mais a todos.